Tiago, capítulo 5. Hoje, a gente está encerrando a epístola de Tiago. Começamos a trabalhar nessa carta. Que riqueza, irmãos, que riqueza. Então, se você quiser todas as ministrações, você vai lá no YouTube, procura lá no nosso canal. E hoje nós estamos encerrando, portanto, a carta de Tiago. As crianças, claro. Tia Perla lembra agora que as crianças até os 7 anos estão convidadas a participar. Vou pedir para o Dani pegar um copo d'água ali para mim, por favor. Tiago, capítulo 5, e encerramos também, irmãos, terça-feira, a nossa caminhada de oração. Completamos, nessa última terça-feira, todas as ruas do nosso bairro, todas, até ruas que eu não sabia que existia, a gente descobriu e a gente conseguiu abençoar cada rua do nosso bairro, cada casa, cada comércio, por onde passávamos, declarávamos o reinado do Senhor, a presença do Senhor, abençoando as casas, abençoando as famílias, e foi muito tremendo cada um desses dias que aqui passamos. O ano que vem, se Deus permitir, se Jesus não voltar, se nós estivermos aqui, nós vamos fazer mais caminhada de oração. Não vamos deixar um ano sequer o nosso bairro a descoberto. Um ano sequer. Nós vamos orar todos os anos, como fazíamos sempre. E por conta da pandemia, a gente parou e voltamos então esse ano. Demoramos demais para voltar. Mas agora, todos os anos, nós vamos estar firmes nesse propósito em nome de Jesus. Se a luz não avança, as trevas dominam. Então, nós precisamos avançar com a luz. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Um galardão, uma pedra bem grande na sua coroa, em nome de Jesus. Tiago 5, em nome de Jesus. Na última semana de julho, nós vamos ter a nossa semana de oração. 6 meses, 6 dias, pelos 6 últimos meses. Então, nessa semana, a próxima, a partir deste domingo, o outro, 6 dias de oração na igreja, todos os dias às 19h30. Nós esperamos por você em nome de Jesus. Amém? Orando e buscando a face do Senhor. Tiago, capítulo 5, vamos ler? Em nome de Jesus. Deixa eu me organizar aqui. Tiago 5, a partir do verso 13. Muito bem. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Pode parecer que Tiago nem se despede direito, né, irmãos? Ele já termina a carta dando essa última instrução, diferente de outros que a gente vê
trazendo uma palavra de despedida, que a graça do Senhor seja sobre vós, mas tudo tem um propósito. Eu queria convidar você a fechar os olhos e orarmos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de, ao longo dessas quintas-feiras últimas, Senhor, estarmos refletindo sobre esta carta, esses ensinamentos tão práticos que Tiago, ele alista, Senhor, na sua carta. E eu te peço, Senhor, que essas verdades que foram semeadas ao longo dessas últimas semanas, elas estejam não apenas plantadas, mas germinando, frutificando em nossos corações, para a glória do Teu nome. Assim oramos, que seja assim nessa noite, que o Teu Espírito possa lançar essa preciosa semente aos nossos corações, para a glória do Pai e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, o tema de hoje é a urgente necessidade de orar. Necessidade já é uma palavra que define a questão da oração, mas a urgente necessidade significa que eu não posso adiar, eu não posso deixar para depois o momento de suprir essa necessidade. É urgente, eu preciso começar hoje, eu preciso começar agora, porque orar é de fato uma necessidade e é também uma urgência. Precisamos orar. Irmãos, é um dos maiores privilégios. Orar, para quem bem entende, meus irmãos, não é lançar palavras ao ar, mas você e eu temos a oportunidade de entrarmos na presença do Senhor, Criador dos céus e da terra, daquele que criou tudo, daquele que formou tudo, cada galáxia, cada estrela, cada planeta, mas além de tudo, olha tudo que Ele fez aqui no nosso contexto, toda a criação, a natureza que revela a sua glória. Irmãos, não há limites para a grandeza do Senhor. O salmista diz: eu queria enumerar as obras do Senhor, mas eu não posso contá-las, são mais do que eu posso enumerá-las. E nós temos então o privilégio de entrarmos na presença deste ser todo-poderoso, santo, justo, tremendo, que tudo pode, e termos liberdade para entrar lá. Se você já rodou ali hoje não mais, já mudou, né? Já há algum tempo para a cidade administrativa, mas você que ia passear às vezes na Praça da Liberdade, você contemplava o Palácio da Liberdade. Talvez uma visitação em alguns dias você até pôde fazer, mas não é tão simples assim entrar na presença do governador. Você tem que marcar uma audiência, você tem que ter um assunto relevante, de fato, você tem que ser alguém que ele vai, de repente, dizer assim: tá bom, eu vou te dar um tempo na minha agenda. Do contrário, só nos jornais, só no YouTube, só no Google, só nas fotos da internet, mas do contrário, você não vai ter acesso, não vai conseguir sentar com ele. A não ser que você fosse um parente muito chegado, a não ser que você fosse, de acordo até com a agenda do governador, fosse um filho, fosse uma filha. Mas, irmãos, eu estou pensando com você no Deus único, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, que nos concede o privilégio de adentrarmos na sua presença sempre que assim o quisermos. Paulo diz: ore sem cessar. Ou seja, o caminho a Deus está liberado, graças a Jesus, o nosso Senhor. Por meio dele o véu foi rasgado, por meio dele um caminho foi aberto. E Efésios capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim: em Cristo temos ousadia e acesso ao Pai em um só Espírito. Está ali? Vamos ler juntos? Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Mas por meio de Cristo, por causa de Cristo, temos o acesso ao Pai. Sua obra nos proporcionou isso. Queridos, um privilégio
E Tiago aqui, nesses 8 versículos que acabamos de ler, 7 vezes ele menciona o termo oração e súplica. 6 vezes oração, 1 vez súplica, que é só uma variante da oração. Então, em 8 versículos, você colocar 7 vezes é porque ele queria mostrar a nós a importância que existe no orar. A urgência que existe no orar. Mas que apesar dessa urgência e dessa importância, não são todos os cristãos que mantêm uma prática regular da oração, infelizmente. Apesar de sabermos que o acesso foi liberado mediante a fé em Cristo, apesar de sabermos aqui, mas a oração não tem sido por parte, eu ouso dizer, da maioria dos cristãos, uma prática regular. Muitos dizem assim, eu não tenho tempo. Vai desde essa alegação do tempo, outros por falta de vontade, outros porque se acham indignos, e assim vai. Quando, na verdade, são sutilezas do diabo para nos manter longe da oração. Porque se entendêssemos de fato que o véu foi rasgado e que por meio de Cristo ele nos concede, por isso você leu comigo em Efésios, ousadia. A ousadia, irmãos, não é uma ousadia leviana de alguém que entra num lugar que nunca foi convidado. Não, é uma ousadia de fé. Eu vou porque Jesus me colocou a condição de chegar a Deus. Então eu vou com coragem. Eu não vou temeroso, porque eu não estou confiando em mim. Essa é a questão da graça. A gente não chega a Deus baseado nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. É o sangue dele que está sobre nós. Então, ao adentrarmos na presença santa, não é porque nós estamos limpos, purificados e perfeitos, mas porque o sangue de Jesus nos purificou, o sangue de Jesus nos aperfeiçoa, o sangue de Jesus nos santifica. Então é por causa dele, porque do contrário, nenhum de nós poderíamos entrar lá. Então adentramos com liberdade, mas, como disse agora há pouco, nem todos têm vivido essa realidade, essa prática de uma oração regular, diária, contínua, por vários os motivos. Mas eu quero nessa noite, meu irmão, deixar o meu coração e o seu coração com sede, com vontade, encorajados para entrarmos na presença do Senhor. Todos os dias, termos aquele momento de dizer, Deus, eu estou na tua presença. Deus, eu estou diante do Todo-Poderoso por meio de Jesus Cristo. Teve um certo escritor que diz assim, portanto, quer o desejo de orar esteja em você ou não, chegue ao seu quarto na hora estabelecida, tranque-o com Deus, espere nele e busque a sua face. Eu achei interessante porque ele coloca aqui, quer o desejo de orar esteja em você ou quer não. Porque nem sempre a gente ora porque está com vontade. Aliás, boa parte das vezes, ao iniciarmos o nosso tempo de oração, nos falta vontade. Vamos muitas vezes por uma questão de consciência e de disciplina, mas ao chegarmos lá, resistências são postas no chão e a gente consegue desfrutar de uma alegria, de um gozo. Sim, irmãos, não estou sendo leviano em dizer isso, porque a Bíblia diz que existem 2 naturezas dentro de mim e dentro de você, e uma guerreia contra a outra, a carne e o espírito, e um não quer o que o outro quer. Enquanto você quer agradar a Deus, a sua carne está te puxando. Então, quando a gente quer orar, a nossa carne diz assim, vai não. Nossa, era melhor o seu sofá do que o seu joelho no chão frio. Melhor a sua cama do que você ficar desperto orando. Melhor você ir lá se dopaminar
através das suas redes sociais, do que ter um tempo ali, sozinho dentro de um quarto, falando ao ar. Isso é que o inimigo e a carne coloca diante de nós, como um empecilho. Mas em nome de Jesus, querido, isso está por terra no nome de Jesus. Porque nós sabemos que, como Maria, existe uma melhor parte. E essa parte é na presença do Senhor. E na presença do Senhor a gente se achega primeiro com fé e com oração. Diga amém. Então, queridos, Tiago vai apontar aqui 4 áreas que todo cristão deveria atentar para estar em oração contínua. Áreas e momentos que a gente vive e que precisamos permeá-los com oração. Primeira, oração nas aflições. Diga comigo, oração nas aflições. Olha o que diz aqui no verso número 13, se você está com sua Bíblia aberta ainda. Alguém de vocês está sofrendo? Alguém de vocês está padecendo alguma dificuldade? Porque essa é a ideia. Você está enfrentando alguma dificuldade e essa dificuldade está levando você a sofrer? Pode ser uma dificuldade financeira, está levando você a sofrer? Você está padecendo por isso? Você está vivendo uma dificuldade familiar no seu casamento, com os seus filhos? Um problema de saúde na sua casa que está te deixando triste, um problema insolúvel, um problema de mal-estar, de falta de perdão, de rixa, de briga entre seus familiares, isso está te fazendo sofrer, seja qual for o tipo, irmãos, aqui ele não mostra, ele não destringe aqui o que seria esse sofrimento, mas ele diz assim, está alguém sofrendo? Existe uma coisa a ser feita nessa hora. Faça oração. Ao invés de você, irmãos, eu digo isso porque momentos assim, muitos optam geralmente por 2 caminhos antes da oração. Primeiro, culpam a Deus. Deus, está vendo, eu sou teu servo, eu sou tua serva, e o Senhor está permitindo que eu viva, o Senhor está deixando que eu enfrente, o Senhor está deixando que eu passe por essa situação. Então fica na reclamação. Irmãos, o tempo que a gente ficaria reclamando, se a gente ficasse orando, teríamos um proveito, irmãos, superior. Não dá nem para mencionar. Ou a gente fica culpando os outros. Então, se a gente não culpa Deus, a gente culpa, estou com vontade de rir. Ela chega aqui do lado, o Dani faz isso também, chega aqui do lado, a gente perde toda a concentração. Brincadeira, pode continuar, viu? É trabalho deles, irmãos. Tiago 5,9 vai dizer assim, irmãos, não se queixem uns dos outros. Não se queixem, porque ele entende que muitas vezes em situações de aflições, a nossa tendência, isso está no verso 9 do capítulo 5, tá? Que eu acabei de ler, de se queixar uns dos outros. Então, quando temos momentos difíceis, nossa tendência humana, primeiro, é culpar a Deus, segundo, é culpar os outros. Então, isso só está acontecendo por sua causa. Isso só está acontecendo porque você. Isso só está acontecendo porque aquilo que você deveria ter feito, você não fez. E a gente fica nessa reclamação, nessa queixa. E a gente não vai propor, irmãos, é muito mais simples para o inimigo, para o nosso adversário, nos manter nessa situação de culparmos a Deus, de culparmos os outros e nos deixarmos longe da oração. Porque ele sabe que se a gente for orar, as coisas seriam diferentes. Talvez nada mudasse exteriormente em primeiro lugar, mas aqui dentro tudo mudaria. E rapidamente. Só essa disposição de não ficar amargando, murmurando, azedando tudo, já seria bem melhor para a nossa alma, já seria bem melhor para o nosso coração. Então, irmãos, quando Tiago diz aqui, você está sofrendo, faça oração. Volte-se para Deus, leve a Deus, apresente a Deus, confie a Deus aquilo que te faz sofrer. Entregue nas mãos do Senhor. Irmãos, quando fazemos isso, 2 coisas acontecerão. Primeira, os problemas podem desaparecer.
de uma forma instantânea. Eu acho tremendo, às vezes, que a Bíblia mostra pessoas que imediatamente foram curadas. Pessoas que imediatamente receberam a solução de problemas. A oração pode fazer isso. Você crê nisso? Você está orando, de repente o problema foi resolvido. De repente chega a notícia, uma ligação, uma mensagem, pronto, acabou. Mestre, não se te dá que pereçamos no meio da tempestade. Foi essa a expressão usada pelos discípulos. Jesus se levanta, acorda, vento, calma, mar, aquieta-te, e pronto. Tudo se fez bonança imediatamente. E eu quero te encorajar a crer que se você orar, querido, se você está padecendo de algum sofrimento, de qualquer que seja a ordem, Deus pode mudar essa circunstância imediatamente. Pode. Deus, como assim? É milagre. Está lá o coxo, levanta, pega seu leite e vai para sua casa, assim, sério. Não precisa passar por nenhum lugar, não, é só levantar. Tá bom. Ou, eu disse que duas coisas poderiam acontecer. Primeira, Deus dá a vitória, Deus remover a aflição de forma imediata. Ou, Deus nos conceder graça para suportarmos, no momento, aquela aflição. Com sabedoria, com resiliência e com alegria. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, eu vou recorrer a esse texto duas vezes nessa palavra, mas eu queria respaldar esse entendimento, que Deus, Ele simplesmente pode ouvir a nossa oração e dizer assim: joia, meu filho, mas você precisa passar por isso. Ok, já te ouvi, está difícil, mas eu vou te dar uma graça sobrenatural, uma porção maior de forças para você enfrentar o que você está passando, porque eu tenho um propósito nessa situação, e é necessário então que você viva isso, que você seja provado nisso, para se tornar mais experiente, mais forte, mais aperfeiçoado. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes, quantas vezes? 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Eu pergunto, Deus ouviu essa oração? E eu posso dizer que desde a primeira. 3 vezes ele pede para que Deus o afastasse, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele então conclui: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então Deus não deu uma resposta a remover o problema. Deus deu uma resposta, sim, mas no fato de que Paulo, olha, eu estou te dando como resposta forças, eu estou dando a você graça capacitadora para você enfrentar esse espinho na carne que você está vivendo. Porque é nessa fraqueza sua que você será aperfeiçoado. Então eu não posso te tirar agora. Você vai permanecer nisso, mas capacitado, fortalecido para enfrentar esse problema. Meus irmãos, eu quero dizer que vale a pena orar. Vale a pena orar. Pastor, estou passando uma luta. Ore. Não reclame, não culpe a Deus, não fique se queixando de ninguém, volte o seu olhar para Deus, porque essas duas coisas, ou uma ou outra, ou uma e depois a outra, eu não sei como o Senhor fará, mas essas duas coisas poderão acontecer na minha e na sua vida, de uma maneira imediata. O Senhor remove o sofrimento, o Senhor nos tira da fornalha, o Senhor faz um grande milagre na nossa vida, e a gente sai de lá igual Miriam, dançando e cantando na presença do Senhor. Ou
o Senhor vai dizer: filho, você ainda vai ficar mais uns dias. Igual a igreja lá do Apocalipse, me falha qual das igrejas, mas ele diz assim: vocês terão uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. 10 dias, tem um prazo. Glória a Deus, irmão. Toda aflição tem prazo de validade. Nenhuma aflição dura eternamente. Mas o mais importante, irmãos, aqui nesse texto que nós lemos, no versículo de número 13, é que ele não só fala da aflição. Está alguém aflito, está alguém sofrendo, ore. Mas logo em seguida ele diz assim: está alguém alegre, está alguém feliz, está alguém contente, cante louvores. Significa dizer, irmãos, que o nosso Deus é aquele que nos proporcionará um equilíbrio de circunstâncias que vêm sobre nós. Ora sim estaremos numa noite escura, ora sim estaremos derramando lágrimas, padecendo por alguma aflição, orando e buscando a Deus. Mas em outros momentos o mesmo Deus que nos permitiu passar por aquela prova, Ele nos dará um tempo de refrigério. Está alguém triste? Ore, mas se você está alegre, ou seja, existirão as duas possibilidades. E eu não vejo, irmãos, como algo assim: Deus me destinou apenas para a primeira, ou Deus me destinou apenas para a segunda. Não, não tem ninguém que viva uma tribulação eternamente, como não terá ninguém que viva uma alegria eternamente. Só na glória, só no céu. Mas até chegar lá, a gente viverá essa mescla. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então é uma questão de tempo, é um equilíbrio que Deus dá. Então você está com tristeza, você está padecendo aflição, ore. Mas se você está no seu tempo de alegria, cante louvores. Seja grato, adore o Senhor, levante suas mãos, dance na presença do Senhor. Mas eu quero dizer, irmãos, que para o cristão, a gente vê umas realidades bem diferentes. Por quê? Cantar na alegria, até o ímpio canta. Está alguém alegre? Cante louvores. Ih, meu irmão, o ímpio que acabou de ganhar uma promoção no seu trabalho, ele vai ganhar o dobro do que ele ganhava. Eu pergunto, ele vai cantar ou não vai cantar? Vai ficar assoviando, vai ficar feliz, vai ficar alegre. Mas, irmãos, eu pergunto, quando Deus, então, permite que Paulo e Silas vão para aquela prisão, o que é que eles fazem ali? A Bíblia diz que à meia-noite, amarrados ao tronco, depois de terem sido surrados, depois de terem sido maltratados, depois de terem sido afligidos, eles cantam. Meia-noite ouve-se uma voz, mas não é de gemido, de dor, não é lamúrias de gente insatisfeita, são louvores daqueles que haviam acabado de sofrer injustamente por causa de Jesus, mas o coração deles, cheio de alegria, começa a exaltar o nome do Senhor. Só crente faz umas coisas dessas. Só crente adora e canta na tribulação. Aleluia, e essa é a nossa diferença. Na verdade, essa é a diferença que Cristo faz na nossa vida. Porque não é, irmãos, da nossa força, é pela graça que vem do Senhor, é pela capacitação que vem dEle, e nós podemos cantar na tribulação também. Amém, queridos? Então, primeiro incentivo à oração. Você está aflito? Ore. Feche seus olhos por um instante. Tem alguma aflição? Tem alguma coisa que está deixando seu coração entristecido? Faz uma oração rapidinho agora. Te dou aí alguns segundos para você mencionar isso para Deus. Se o seu coração está pesado, pastor, meu coração está alegre, então uma palavra de gratidão aí no seu lugar. Você vai dizer: obrigado, Jesus, o Senhor me deu vitória. Mas se você está aflito, uma breve oração.
Amém. Ore nas aflições. Ore para quem está do seu lado e diga assim: ore nas aflições. Mas Tiago continua, irmãos, versos 14 até o 16, ele nos encoraja a orar nas enfermidades. Olha o que ele diz: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmãos, doença é uma forma de aflição. E o dever, irmãos, diante de uma enfermidade é orar. É colocar diante de Deus, está alguém doente, chama os presbíteros, para que eles não são médicos, mas chama-os para orar. A oração deve vir, e eu posso dizer em primeiro momento, em primeiro lugar, está doente. Veja, irmãos, que essa era uma situação, a expressão que ele orará sobre o enfermo significa dar uma ideia da pessoa acamada, prostrada. Às vezes não consegue, talvez nem se levantar, mas tem alguém ali orando por ela, um pastor, alguém que vai ali para abençoar aquela pessoa. Chame os presbíteros da igreja. Veja, o presbítero não vai adivinhar. O presbítero não vai ter uma iluminação, a não ser que Deus o conceda, mas do contrário é preciso chamar. Tem gente que diz assim: estava doente, pastor nem orou por mim, pastor nem fez uma menção, às vezes nem estava sabendo. Então não tem como, irmão, tem que chamar. Chame os presbíteros e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Irmãos, essa é uma doutrina da cura. A cura sempre foi trabalhada nos evangelhos, principalmente, como algo que se deveria orar para que ela viesse, a cura. Se você vai ver o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos e o ministério da igreja, você vai ver essas menções da cura de Deus usando pessoas como canais. Não são homens superdotados de poder. Lembra do João e do Pedro, quando estavam ali indo para o templo orar? E de repente eles veem um coxo de 40 anos de idade aproximadamente, já era de nascença, ele era paralítico de nascença, e ele esperava receber uma esmola, e Pedro diz assim: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem começa a andar, irmãos, aquilo chama a atenção de todo mundo, e diz a Bíblia que todos correram para onde estava Pedro e João, e Pedro dá uma palavra: por que vocês estão admirados? Como se alguma coisa assim de nós mesmos, se pelo nosso poder, se pela nossa virtude, nós tivéssemos feito esse homem andar. Não, foi pelo nome de Jesus que esse homem recebeu saúde completa, não foi pelo nosso poder, não. Então, irmãos, quando nós chamamos alguém para orar, um pastor, um presbítero, não é porque a gente acha que nele está o poder do Todo-Poderoso. Não, Deus concede, mas não é ele, não é a pessoa em si, é a virtude que Deus libera por meio de um canal, que pode ser um pastor, que pode não ser um pastor. Nesse caso aqui, veja, os oficiais são os presbíteros, são chamados justamente porque eles têm um cargo de liderança, eles precisam saber o estado das ovelhas. Então, muitas vezes, a disponibilidade que aquele presbítero tem de ir lá, o outro não tem. Então, ele vai como alguém, não apenas nesse caso, para orar, mas até, se necessário for, reconduzir a pessoa que está em pecado, porque você vai ver uma menção de pecado aqui na enfermidade. Se tiver cometido pecado, serão perdoados, porque vai ter confissão naquela hora. Mas não quer dizer que somente
pastores, presbíteros, evangelistas, apóstolos, mestres, tenham o poder de orar por alguém e estes receberem cura. Eu quero dizer que Jesus derramou sobre a igreja. Vão por todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Vocês vão pisar em serpentes e escorpiões. Vocês vão falar em outras línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Essa é uma palavra para a igreja, meu irmão. Deus deu à igreja autoridade no nome dele. Não é no nosso nome, não é na nossa placa. É no nome de Jesus. Vai lá, chame, creia. Marcos capítulo 6, versículo 12, diz que os discípulos, saindo, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, a prática da oração pela pessoa doente, irmãos, era uma doutrina, é um ensino. Tem respaldo e a gente precisa, de fato, crer e praticar. Eu quero dizer, irmãos, que isso não anula a questão do tratamento. Vou repetir. A oração não anula a questão medicamentosa. Pastor, então, se eu orar, eu posso jogar fora os meus remédios de pressão? Meus remédios para coração, a não ser que, de fato, naquele momento, você perceba que você foi curado. Então, você primeiramente faz um exame, marca uma consulta, vai no médico, faz um check-up, ele vai dizer assim, vamos fazer um teste. E ele vai suspender por um tempo e, de repente, perceber... algum mistério aí, viu? E de repente perceber que não existe mais aquela enfermidade. Então essa é a orientação que é dada, irmãos. Não é assim, orou, joga tudo fora. Não, vai primeiro fazer uma consulta e aí vai averiguar. Vai mostrar ao sacerdote, ei, você recebeu a cura da lepra? Procura o sacerdote. Foi o que Jesus disse para os leprosos. Procura os sacerdotes. Então, irmãos, olha só o que diz lá em 1 Timóteo 5, 23. Palavras do Paulo para o seu discípulo, para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Sangue de Cristo. O pastor Timóteo só vivia doente, gente. Então, ele não tinha fé. Olha a teologia da prosperidade aí. Ele não tinha fé. Olha só, Paulo não curou tanta gente? Não diz que os lenços de Paulo eram levados para curar os enfermos? Porque o Timóteo, porque o filho da fé dele, ele não usou o mesmo lenço para dizer, olha, se estômago do meu filho na fé, Timóteo, vou colocar o meu lencinho. E você vai ser curado. E aí você vai ver Paulo dizendo assim, ô Timóteo, aqui, não vou te mandar lenço não, viu? Tem uma onda aí de comprar lenço, né? Vou te mandar lenço não, viu, Timóteo? Você faz o seguinte, mistura um pouquinho de vinho, porque o vinho era tido naquela época, irmãos, como um tratamento que era feito de forma, indicada pelos médicos. Então Paulo diz assim, bebe um pouco de vinho, não só bebe água não, por causa do teu estômago. Será que Timóteo tinha um problema gástrico, gente? Será que ele sofria de refluxo? Não é? Gastrite. E ele diz assim, e diz que é frequente. Vez por outra você está aí, Timóteo, nesse. Eu acho que Timóteo bebia café. Olha a heresia. E ele diz aqui, irmão, presta atenção, Paulo não anula a questão medicamentosa. Pastor, eu tomar remédio é falta de fé? Não! Deus, na sua soberania, iluminou mentes humanas para que pesquisassem, para que se preparassem.
a fim de abençoar os homens. Isso é graça de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Ou você quer viver naquela era que as cirurgias eram feitas, não tinha uma anestesia? Imagina você sentar na cadeira do odontólogo e ele dizer assim, vou tirar, mas não tem anestesia não. Às vezes assim, naquela pomadinha, pelo menos, doutor, não é que pomadinha? Tenha fé. E pega o buticão e arranca o seu dente com tudo. Irmãos, graças a Deus pela graça comum. Amém? Graças a Deus, até que Deus cure e comprovadamente se mostre a cura, a gente vai continuar usando um pouco. Não pense não, viu, irmão? Você que achou, se empolgou aí com esse negócio de um pouco de vinho, é pro Timóteo, viu? Aí na farmácia que tem uma coisa lá que você pode se beneficiar mais. E aqui, irmãos, o que ele nos ensina é isso: não se anula, a oração não anula a viabilidade do tratamento. Terceira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que a gente ora pelas pessoas enfermas, independente da resposta. Pastor, se eu orar e ela não for curada, aí é com Deus, meu irmão. A gente ora independente da resposta que Deus vai trazer. Porque nós lemos ali atrás, segundo aos Coríntios, que Paulo pede ao Senhor 3 vezes e Deus não concede. Mas quantas orações de Paulo Deus respondeu? Inúmeras. Mas essa Deus não respondeu. Como que eu vou saber? Se eu orar. Eu não tenho como saber antes de orar. Está dando para entender, irmão? Pastor, tem alguém que me pediu oração. Está doente, está no hospital. Eu devo orar? Claro. E se a pessoa não for curada? Não é com você. Você vai lá, em nome de Jesus, vai fazer a oração da fé, vai confiar no poder de Deus. Agora, curar ou não pertence a nós, mas a Deus. Seja feita a sua vontade. Mas a gente vai orar por cura. Amém? A gente vai orar. Senhor, cura, levanta, abençoa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Orar independente das respostas, irmãos. E a gente precisa entender aqui algumas coisas. Deixa eu correr. A gente precisa entender aqui algumas coisas. Que às vezes você vai ver menção de um pecado. Porque ele vai dizer assim, se algum tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Porque, irmãos, na mente do judeu, entenda, toda doença estava ligada ao pecado. Isso na mente do judeu. Jesus vai curar um cego de nascença, e os discípulos perguntaram a Jesus. Isso está lá em João capítulo 9. Coloca aí para a gente, Sarinha. João capítulo 9, versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, havia um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ou seja, só pode ter sido pecado. Não tem como ele ter nascido assim, se não fosse pecado. Os judeus acreditavam que o pecado da mãe, quando o filho estava sendo gestado, poderia interferir em algo da sua saúde. Então, por isso ele pergunta, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Ele não poderia ter pecado no ventre, mas a mãe dele poderia ter pecado, e isso então influenciado diretamente na vida dele. Então eles perguntam, e aí Jesus responde, nem ele, nem seus pais. Jesus quebra essa condição, essa visão universal do judeu, que só tem enfermidade porque teve pecado envolvido. E ele diz assim, isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Tem um propósito nisso, não foi pecado. Para que se pare de achar culpa em tudo que é enfermidade. Ah, porque isso aconteceu. Pode ser? Pode ser. Pode não ser? Pode não ser. Por várias vezes, Jesus, nos evangelhos, mostra o que foi. Como foi o caso do paralítico que levaram até ele. E Jesus aqui, em João capítulo 5, 14,
esse era o coxo que estava lá no tanque de Betesda há 38 anos. Jesus depois o encontra no templo e lhe diz: olha, você foi curado. Não peque mais para que não te aconteça algo pior. Ou seja, o que te aconteceu foi por causa do pecado. Mas se você pecar novamente, certamente era uma área específica, vai te suceder coisa pior. Então, dá uma pausa nisso daí, arranca isso daí da tua vida. Então, muitas vezes sim. E hoje, pastor? Muitas vezes sim. Muitas vezes uma falta de perdão, muitas vezes uma mágoa, muitas vezes um pecado mesmo vai acarretar por ordem natural até mesmo. E muitas vezes por uma porta de legalidade que foi aberta. Doenças psicossomáticas e muitas de outras ordens. Então, fruto do pecado. Mas eu posso generalizar e dizer toda enfermidade é porque eu pequei? Não. Mas, irmãos, em todas elas nós somos encorajados primeiro a orar. Mas, se ao recebermos aquela oração, o Espírito de Deus nos convence de algo na nossa vida, eu preciso confessar. Portanto, ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Não é a doutrina, irmãos, do catolicismo, que diz que você deve confessar a um sacerdote. Ele diz: confesse uns aos outros, e não é uma prática a observar semanalmente, como se é em outras religiões. Aqui é algo espontâneo, aqui é algo feito não a uma pessoa em específico, mas alguém de confiança, alguém idôneo. No caso aqui, os presbíteros podem ser essas pessoas. No caso aqui, os irmãos, porque ele fala uns aos outros. Eu posso pedir oração a um irmão quando ele for orar por mim. Se eu pedir oração a ele, é porque, no mínimo, eu confio nele. Então, ali eu posso dizer: irmão, eu queria só abrir o coração também antes de você orar. Desde que, movido pelo Espírito de Deus, que vasculha o nosso coração, que sonda a nossa mente, o nosso coração, nossas intenções, sabe o nosso passado, presente e futuro, e de repente ele lança a luz sobre algo que nós fizemos, e nós podemos naquele momento confessar, recebendo a cura de Deus, recebendo a libertação daquela situação, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, essa é a prática. Então, ele nos encoraja a orar por quem está doente. Ele nos encoraja a crer e confiar os resultados tão somente a Deus. Ore com fé e coloque o que virá nas mãos do Senhor. Deus vai fazer aquilo que melhor lhe apraz. Amém, querido? Mas o nosso dever é orar. Teve uns irmãos que saíram um dia desse dizendo assim: vamos dar uma ida ali no centro de Contagem. Era um sábado, não sei. E vamos ver se tem alguém doente para a gente orar. E saíram os dois. Foram lá para a banda do centro de Contagem. Pararam em frente à farmácia. E ficaram observando se alguém doente descia. E eles contaram que desceu um moço mancando. E eles abordaram, pregaram o evangelho rapidamente. E perguntaram: o senhor aceita uma oração? Ele disse: aceito. Então eles oraram. E aquele homem foi ali curado para a glória de Deus. Então, irmãos, se você está com alguém, está trabalhando do lado de alguém, está vendo essa pessoa doente, pede para orar. Oh, não, pastor, isso não aconteceu nada. Oh, meu Deus, se não acontecer nada, meu irmão, pelo menos você fez a sua parte. Você e eu não podemos ficar inibidos. A gente tem que crer. Deus pode. Agora, se Ele vai, isso é uma outra questão. Mas o meu Deus pode curar essa pessoa. Aqui, você me permite orar? Não. Está joia. Se você mudar de ideia, estou aqui à sua disposição. Você me permite orar? Permito. Então, vou orar por você. Amém? Então, vamos treinar? Tem alguém que está enfermo e quer receber uma oração? Aqui hoje. Estou doente, pastor. Estou com dor, com a dor na coluna, quero oração. Tem alguém? Fica em pé, então. Quem está? Quem está e quer receber a oração?
Só quem está e quer receber a oração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo irmão Geraldo. Então você quer oração por ele, né? Mas nessa oração eu vou pedir só para quem está agora. Só para quem está sentindo uma dor. Quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu quero 7 pessoas que creem no poder de Deus e que possam fazer essa oração. Fique de pé 7 pessoas que podem orar também. E eu vou pedir que essas 7 pessoas venham aqui rapidamente, só para eu passar o óleo na sua mão. Pode vir. Mas não estou terminando não, viu? O Dani está perguntando se pode... Isso é álcool, gente, isso é álcool. Quero óleo. Cadê o óleo? Está aqui. Me dá aqui. Bom que já passo o óleo com a mão higienizada. Cadê? Estenda-se. Quem vai orar? Os irmãos que... Não, peraí, calma. Os irmãos só que vão orar, que vem aqui à frente. Quem vai receber a oração fica no lugar. Isso. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Não é no nosso nome, não é no nosso poder, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós cremos no poder da oração. Deus, o que cura, ou quem cura, está aqui nessa noite. Que deu a sua vida para nos resgatar, mas deu a sua vida também para nos curar. O Senhor cura o nosso corpo, a nossa alma e cura o nosso espírito. Então, em nome do Senhor, esses irmãos vão orar e os irmãos que estão doentes, enfermos de qualquer ordem, receberão essa oração em nome de Jesus. Eu queria que rapidamente eles procurassem alguém para orar, fizessem uma rápida oração. Enquanto os irmãos estão orando também na intercessão aí, Senhor, faz isso mesmo. Faz isso mesmo, Senhor. Faz isso mesmo, Senhor. Isso. Sejam objetivos, perguntem, se a pessoa tiver liberdade para falar, qual é a sua área. É isso que eu quero. Estou com dor aqui. Fala primeiro, porque senão ele ora por outra coisa. É chamar, quer dizer que vai chamar para explicar. Não vai chamar para bater papo, não vai chamar para orar especificamente. Pai, em nome de Jesus, confirma a Tua palavra poderosa nessa noite, Senhor. Meu Deus, é pelo poder que há no Teu nome, é pelo poder que há em Cristo, e é esse nome que usamos ali, ô irmão Raimundo, olha o Sá ali na porta. Samuel de boné ali na porta. Isso. Confirma essa oração, meu Deus. É a oração da fé, é a oração da cura. Deus, o Senhor, tem poder para arrancar esse mal, essa dor, essa enfermidade. Nós cremos nisso hoje. É noite de vitória, é noite de resposta, é noite de milagre. Eu creio nisso, meu Pai, e mediante a oração da fé, nós recebemos esta palavra. Recebemos, Senhor, essa palavra de cura. Cura, Senhor, agora. Remove o mal, remove a dor, remove a enfermidade, em nome de Jesus. Amém. 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 Algum destes que receberam oração hoje estavam sentindo antes da oração alguma dor e agora não estão mais para testificar? Pode ter sido agora. Ou são situações que precisam de um processo de análise, de consulta. Se for assim, aí dá o testemunho depois, tá? Mas se for hoje, o pastor estava com uma dor aqui e foi embora. Teve alguém? Estava sentindo uma dor, pediu oração porque estava sentindo uma dor e não está mais? Não? Isso, pode testar mesmo. Não, mas você estava antes, ou não estava? Estava doendo o quê? O joelho. Qual o joelho? E está doendo também? Não, mas diminuiu ou passou? Tudo? Tudo. Então, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, porque passou tudo.
Sim, meus irmãos, sim. Passou tudo. Tem coisas que vão depois. Uma situação que requer um tempo, né? Uma cura que requer um tempo. Mas tem coisas que Jesus faz na hora, e eu creio nisso. E já foi tudo embora, em nome de Jesus, não vai voltar mais. Em nome de Jesus. Amém? Ore pelos enfermos. Então, vou afirmar novamente. Ore pelos enfermos. Não perde oportunidade, não. Sabe por quê? Porque é uma oportunidade de você testemunhar de Jesus. Você está com alguém doente. Isso aqui não. Na igreja é só para a gente glorificar a Deus. Porque a gente sabe que Jesus faz isso e muito mais. Amém ou não? Mas para o incrédulo, irmão, imagine você tendo a oportunidade de orar por um incrédulo. Na hora ele ser curado. Aí você já prega o evangelho para ele. Aquela pessoa já diga, nossa Deus, Jesus está vivo mesmo. Não estou mais sentindo, estou bem e tal. Olha que oportunidade maravilhosa. Então, olhe para quem está do seu lado e diga assim, ore pelos enfermos. Não é assim que você vai à caça, viu, irmão? Sai todo dia assim. Não é isso, não é essa coisa ensandecida, não. Porque tem que ser guiado por Deus também. Às vezes o Senhor quer fazer. Jesus entra num tanque, Betesda, e a Bíblia diz que lá estava cheio de homens paralíticos, cegos, coxos, esperando o movimento das águas. E Jesus cura. Cura quantos? O que não podia chegar lá sozinho. Senhor, eu tento, mas outro chega antes de mim e é curado. Jesus curou. Meus irmãos, eu sei que já deu a hora, mas eu queria terminar. E eu vou pedir mais alguns minutinhos, eu prometo não delongar, para que a gente possa encerrar hoje essa carta de Tiago. Amém? Amém, querido? Você me dá mais alguns minutinhos? Não vou passar de 9h15, não. Já são 9h03. Não vou passar disso. Pode me dar esse minuto, sim ou não? Senão vou ter que voltar semana que vem e falar tudo de novo. 2 minutos, 10 minutinhos a gente encerra. Ore pelos aflitos, ou ore se estiver aflito. Ore pelos enfermos, ou se você estiver enfermo, você pode orar por você também. É lógico que se a gente tiver alguém que possa orar por nós, melhor ainda. Mas também Tiago vai nos mostrar a necessidade de orar pela nação. Como assim, pastor? O texto vai dizer no verso 17 e 18 que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Que contexto é esse, irmãos? É o contexto que está narrado em 1 Reis 17, 18, que fala do momento que Israel estava prostrado em adoração a Baal, por causa dos seus governantes, Acabe e Jezabel. Eram homens, eram reis, governantes idólatras. Então Elias se levanta naquele tempo para dizer, está tudo errado. Vocês estão se desviando do Senhor. Vocês estão se afastando da adoração verdadeira a Jeová. Estão adorando o Senhor das moscas. Estão adorando Baal. Nada disso, está tudo errado. E Deus falou lá em Deuteronômio que quando o povo dele se desviasse, adorasse outros deuses, uma das consequências é que ele não daria as chuvas. E de fato, irmãos, 3 anos e 6 meses, o céu não deu uma gota sequer. O profeta então vai e é sustentado por um tempo, de forma milagrosa, ele bebe água do ribeiro, porque o profeta que profetizou também está no contexto, no meio do povo que estava recebendo o julgamento, embora ele não tivesse em pecado, mas ele estava no meio do povo, ele sofreria. Então ele bebe água do ribeiro, ele recebe pão dos corvos, pão e carne de manhã e à tarde. De repente o ribeiro seca e Deus manda ele a Sarepta, onde ele seria sustentado por uma viúva. E ele passa mais um tempo lá, até que Deus disse assim, agora pode voltar. E dá uma palavra lá a Acabe, que eu farei chover sobre a terra, para que ele saiba que quem governa não é Baal, sou eu.
E Elias volta a Israel e proclama, está lá em 1 Reis 18:1. Segundo a palavra do Senhor, ele recebe essa palavra e ele diz: vai chover. Mas antes de chover, vamos ver quem é Deus? Reúne os profetas de Baal e diz assim: vamos fazer um desafio. Nós vamos orar e o Deus que manda fogo do céu, esse que é Deus. E os profetas de Baal se reúnem e começam a clamar desde a manhã até o meio-dia, e depois passam por parte da tarde: Baal, 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 responde-nos, Baal, Baal, e Elias lá. E aí? Uma coisa? Acho que ele está no banheiro, gente. Acho que ele deve ter feito uma viagem. Clama mais alto: Baal, 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 e Baal não responde, porque Baal não é Deus. E Elias então restaura o altar. Na hora do sacrifício, você sabe, ele manda fazer uma vala, derrama água na vala 7 vezes no altar, encharca, irmãos, para não dizer que foi um graveto seco, já naquele tempo seco, que promoveu aquele fogo. Não, joga água, muita água. E diz que encheu de água, irmãos, aquele altar, a vala que ele havia feito. E Elias faz uma oração só. Apenas uma. Senhor, para que este povo saiba que o Senhor é Deus, e que fizestes retornar a Ti o coração desse povo, responde-me, Senhor, responde-me. Irmão, diz que veio fogo do céu, consumiu o altar, lambeu a água, até, irmão, foi uma demonstração tremenda do poder de Deus. Só que o povo se arrepende, o povo declara só o Senhor é Deus, se volta para Deus, mas o povo está 3 anos e meio sem água. E então Elias disse assim: agora vamos orar pelas chuvas. Os profetas foram mortos, os profetas de Baal. E então Elias disse assim: agora vamos orar para que venha chuva. Irmãos, e esse texto, lá em 1 Reis 18, a partir do 41, mostra que Elias, ele fala a Acabe: suba, vá comer, beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Irmão, não estava caindo uma gota sequer. Você está vendo como é que é um homem de fé? Deus deu uma palavra. Por essa palavra eu estou até ouvindo o barulho da chuva. A gente começa a enxergar a promessa, irmão. A gente começa a enxergar, até a perceber, sentidos são aguçados quando não há nada. Não tinha uma nuvem sequer sobre o céu, uma gota caindo sobre a terra, e Elias disse assim: oh, já se ouve o barulho de abundante chuva. Isso era mentira ou era fé? Era a fé de Elias, que já se antecipava ao milagre. Irmãos, e naquele momento ele vai ao monte para orar, ele sobe ao Carmelo. E diz a Bíblia que Elias ora uma vez e nada acontece. Elias ora 2 vezes, nada acontece. 3 vezes, nada acontece. Irmãos, 7 vezes Elias ora. Ele coloca o seu rosto sobre os joelhos, ele se prostra, ele clama. Veja, para descer fogo foi só uma oração. E a resposta veio. Talvez Elias pensasse assim: eu vou orar uma vez, e da mesma forma como desceu o fogo, vai descer a água agora. E não desce. E ele ora 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez, Elias pergunta: e agora? Tem algum sinal de chuva? O moço do profeta vai lá e dá uma olhada para a banda do mar. Tem uma nuvem, é bem pequena. Está subindo lá da banda do mar, mas é do tamanho da palma da mão de um homem. Ele disse: pronto, agora pode correr, porque Deus já mandou a chuva. Eu não vou me impressionar por grandes coisas. Deus começa nos pequenos sinais. Eu vou orar até os pequenos sinais aparecerem. Meus irmãos, a Bíblia diz que Elias orou 7, mas eu imagino que ele oraria 10, eu imagino que ele oraria 15, porque ele tinha uma palavra. O que fez Elias parar de orar não foi porque ele se cansou, foi porque a resposta veio. Se eu tenho uma palavra, eu só posso parar de orar quando a resposta vier. É diferente quando eu não tenho.
Mas Elias sabia, ele já tinha declarado: eu ouço o barulho de uma chuva. Deus não vai mentir, Deus não vai se arrepender. O que ele falou, ele vai cumprir. Então eu só vou parar de orar quando a chuva vier. Porque Deus dá uma palavra para a gente, irmãos, vai salvar a nossa casa e a gente para de orar. Porque Deus dá uma palavra: vou mudar a tua sorte, a gente ora 1, 2, 3 vezes e esmorece. Irmão, só para de orar se você tem uma palavra. Só para de orar quando você vê um milagre chegar na sua vida. Até lá não. Até lá a gente cansa, meu Deus, uma vez, duas, nada acontece, nada, mas continua orando, orou de novo. Porque o texto ele resume, né? Ele orou uma vez, o céu não deu chuva, e orou de novo e o céu deu chuva. E a gente acha que foi imediato. Não, 7 vezes. Quantas vezes você e eu estamos dispostos a perseverar? Quantas noites, quantos dias, orando pela mesma causa? Eu imagino que a oração de Elias não era nada complicado, era simples e objetiva. Deus, segundo a tua palavra, manda chuva sobre a terra. Aconteceu alguma coisa? Senhor, segundo a tua palavra, manda chuva sobre a terra, Senhor. Não. Elias estava disposto a não se cansar. E eu te dou essa palavra hoje: não se canse. Se você tem uma promessa, se você tem uma palavra específica, ore até que haja um sinal levantando ao longe. Está bem longe, pastor. Para de orar. Deus já deu a vitória. Amém, irmãos? Elias era justo e ele ora. E você diz assim: ah, pastor, é porque era Elias, né? Então, Elias era Elias. O texto vai dizer: Elias era homem, sujeito aos mesmos sentimentos de que qualquer um de nós. Era semelhante a nós, é isso que Tiago diz. Era homem igual a nós. Sentiu medo, correu de Jezabel, se escondeu numa caverna, quis morrer, ficou ali em depressão. Era homem, mas ele sabia quem era Deus. Meu irmão, não há desculpa para não orarmos. Não há desculpa para a gente desacreditar: mas sou eu, pastor, Deus, comedor de arroz e feijão, Deus vai ouvir minha oração? Vai, porque a oração que você faz é baseada em Jesus Cristo, é em nome de Jesus, aleluia. Então não pare de orar, ore pela sua nação. O contexto de Elias aqui, irmãos, é pela nação de Israel. E a nossa intenção é orarmos pelo nosso país, é orarmos pelo Brasil. E para terminar, orar pelos desviados. Ele vai dizer aqui no verso 19: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar, entre vocês, irmãos nossos, que se desviaram da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Aí você diz assim: pastor, onde é que está a palavra oração aqui? Não tem. Mas o contexto nos permite entender. Se a gente ora pela aflição, se a gente ora para ser curado, se a gente ora pela nação, não vai orar pelo irmão que desviou, não? É a primeira coisa que temos que fazer. Opa, meu irmão, que sentava do meu lado, pastor, todo culto ele me dava a paz do Senhor, cadê ele? Fiquei sabendo que ele desviou. O que é que você está fazendo? Primeira coisa que a gente precisa fazer é orar. Deus, eu quero orar por fulano, ele está andando longe dos teus caminhos. Depois a gente age. Ora, depois manda uma mensagem. Ora, depois vai fazer uma visita. Mas primeiro é orar. Porque, irmãos, um caso como esse não é uma batalha humana, é uma batalha espiritual. E a gente vence batalha espiritual de forma espiritual. A gente vence batalha no plano, né, do invisível com as armas certas. Então, orando: Senhor, quem está desviado da minha casa? Senhor, quem está desviado na igreja que eu congrego? Eu vou orar por essa pessoa.
E essa pessoa, em nome de Jesus, vai cair as escamas, vai cair a resistência, vai cair a dureza do coração. E eu declaro que ele vai voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Ore pelos desviados. Esse é serviço dos irmãos, da igreja, não é só do pastor, não. Precisamos orar por quem se afastou. E eu termino com a passagem de Lucas 22, 31, em que Jesus diz assim para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Isso antes de Pedro negar Jesus. Mas ele vai dizer no verso 32, eu, porém, orei por você. Satanás quis destruir sua fé, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando se converter, quando se voltar para mim, confirme, fortaleça os seus irmãos. O que é que Jesus fez por Pedro? Na iminência do desvio, orou por ele. Senhor, mantém a fé de Pedro. Senhor, ele vai passar por um baque agora. Ele vai me negar. Mas não deixa ele se desviar totalmente, não. Faz ele se converter. Jesus orou por Pedro. E nós sabemos o resultado dessa oração. Amém? Pedro foi um dos apóstolos que tanto pregou e que também deu a sua própria vida por causa de Jesus. Negou no princípio, mas morreu por Jesus depois. Porque tinha alguém dizendo: fortalece a fé de Pedro, Senhor. Fortalece a fé do Pedro, não deixa ele cair, não deixa ele desviar, porque um dia ele vai converter, e um dia ele vai fortalecer os irmãos. Eu vou orar por ele. Fica de pé em nome de Jesus. Irmãos, oração é oxigênio. Tira o nosso oxigênio, tira a nossa vida. Faltar o oxigênio, falta vida. Oração é assim. Tirou a oração do crente, ele morre. Eu não quero morrer. E Tiago, então, nos convoca hoje, irmãos, a sermos esses que vão orar com mais fé, com fervor, mas também com intencionalidade. Por quem eu vou orar? Tem tantas coisas, mas eu vou orar pela minha nação, eu vou orar pelos irmãos que estão afastados. Eu queria que a gente orasse por eles agora. A gente orou pelas aflições, orou por quem estava enfermo aqui, e a gente, nessa última oração, vai apresentar o Brasil. E se você lembrar de uma pessoa que está desviada, você vai falar para Jesus sobre essa pessoa agora, em nome do Senhor. Feche os seus olhos. Eu queria que você e eu juntos orássemos ao Senhor. Falássemos com Deus. Aleluia. 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 Comece a orar. Se você quiser dar a mão ao seu irmão, porque essa oração é uma oração da igreja mesmo, não é pessoal, não é para você especificamente. Pai, nós oramos pelo nosso país, mediante a Tua palavra, Senhor. Há promessas que já foram feitas sobre a nossa nação, há promessas de avivamento sobre o Brasil, há promessas de uma grande colheita de alma, há promessas de um país, meu Deus, que estará rendido ao Senhor. O que nós vemos hoje, Senhor, são dias de Elias, dias em que o nosso país se volta, mas não é para Deus, é para Baal, para os deuses estranhos, Mamon, para tantos outros, Senhor. E cada vez mais a nossa nação se acha afundada. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus. Traz o coração da nossa nação rendido ao Senhor. Nós oramos nessa noite, Pai, converte a nossa nação ao Senhor. Salva o Brasil por meio de Cristo Jesus, por meio do sangue derramado. Esse sangue foi derramado pelo Brasil, e nós clamamos, Senhor, traz arrependimento à nossa nação,
Como podemos orar pelas chuvas, se não houve o arrependimento ainda? Como podemos orar pela prosperidade, se não houve o quebrantamento? Ó Deus, traz o arrependimento ao nosso país, às nossas autoridades, ao nosso povo, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão afastados dos teus caminhos, Senhor, e nós lembramos agora de parentes, de familiares, lembramos de irmãos que um dia estiveram celebrando o teu nome conosco, irmãos que um dia estiveram nos saudando com a paz do Senhor, hoje sequer olham para nós, porque tomaram um caminho, Senhor, de distanciamento. Oramos por eles, Senhor Jesus. Pedro te negou, mas o Senhor orou por ele, para que a fé dele não desfalecesse. O Senhor orou porque acreditava que Pedro iria se converter. Nós oramos porque cremos que esse irmão, que essa irmã vai voltar para os caminhos do Senhor. Nós cremos, Pai, que o teu Espírito, que um dia iluminou a mente e o coração desse irmão, pode voltar a iluminar. Um dia, Senhor, o Senhor convenceu essa pessoa do erro, do pecado. O Senhor pode fazer isso de novo. Senhor, salva a alma dessa pessoa da morte. Salva a alma desse irmão, dessa irmã da morte, Senhor. Traz de volta para a tua casa. Traz de volta para o teu caminho. Em nome de Jesus. Satanás, você não vai peneirar, você não vai destruir a fé dessa pessoa, porque nós requeremos nessa noite, em nome de Jesus, a volta dessa pessoa para Deus. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, não sei como o Senhor fará isso, eu não sei os meios que o Senhor usará, mas eu te peço, alcança essa pessoa novamente, por misericórdia. Atrai novamente, Senhor, para a tua presença, independente da igreja que ela esteja congregando, ou que ela venha congregar, mas nós queremos ouvir que aquela pessoa que antes estava desviada, voltou para a presença do Pai, voltou para a casa do Pai. Aleluia, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela oportunidade que tivemos ao longo dessas quintas-feiras, Senhor, de sermos alimentados pela tua palavra nessa carta. Obrigado, Senhor, por cada vida que veio te adorar hoje. E eu te peço que, assim como viemos, possamos voltar em paz e segurança para as nossas casas, abençoados para a glória do teu nome. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão. Não saia sem se despedir do seu irmão. Tenha uma ótima noite. Amanhã, mulheres na casa da Sheila, grande culto aí das mulheres. Sábado, evangelismo, não deixe de participar. Vai ao alcance daqueles que estão longe, desviados, afastados. Deixa Deus te usar. Ora, e Deus vai dar vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus.